Oi. Os lançamentos oblíquos são lançamentos que acontecem para cima e para o lado inicialmente. Então, no lançamento vertical, nós jogamos apenas para cima, para baixo ou em queda livre. No horizontal, nós arremessamos apenas para frente inicialmente. No lançamento oblíquo, eu lanço ele para cima e para frente ao mesmo tempo. E o objeto vai descrever uma trajetória parabólica. Olha só, uma trajetória parabólica. Da mesma forma, a única aceleração envolvida nesse movimento é a aceleração da gravidade, que é para baixo. Desta forma, assim como no lançamento horizontal, o movimento horizontal, a componente horizontal do movimento vai ser um movimento uniforme. E a componente vertical do movimento vai ser um move, como se fosse um lançamento para cima. Então, se eu estiver olhando ele de trás, eu vejo apenas um movimento para cima e para baixo. Então, ele acontece para cima e para baixo, só que, ao mesmo tempo, vai se deslocando para frente. Assim como nós fizemos com os lançamentos horizontais, a parte horizontal do move vai servir apenas para a gente encontrar o alcance horizontal, que é quanto esse carinha foi para frente. E nós vamos encontrar da mesma forma, fazendo Vx vezes tempo de movimento. Tranquilo? Então, isso aqui nós utilizamos só no final. Vamos ver como que nós resolvemos esses exercícios e quem são os carinhas mais importantes para a gente encontrar aqui. Vamos lá. Então, olha só, no lançamento horizontal eu tenho apenas o tempo de queda. Aqui eu vou ter dois tempos. Eu tenho o tempo de subida, que ele demora para chegar nessa altura máxima aqui, que eu já vou chamar ele aqui. Agora eu vou chamar esse carinha de altura máxima do movimento, máxima altura que eu consigo chegar. Então eu tenho o tempo de subida, eu tenho o tempo de descida. Tempo de subida e tempo de descida. Então, esses carinhas, eles são iguais. Nossa Senhora! O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ó, já temos um conceito aqui. Nossa Senhora! Tá feio o negócio. Descida. E o tempo de descida mais o tempo de subida, que é o tempo que ele sobe, desce, nós vamos chamar de tempo total de movimento, ou simplesmente tempo de movimento, que nós simplesmente podemos encontrar o tempo de subida e multiplicar por 2. Mas como que nós encontramos esse tempo de subida? Muito fácil. Nós podemos utilizar uma formulazinha do move, que é a função horária da velocidade, que fala para nós o seguinte, que V é igual a V0 menos GT. Olha só. O que acontece? Esse carinha ele começa a subir, mas de repente ele para. Vamos chamar esse carinha de VY, porque é movimento vertical, e V0Y. Então, nós simplesmente podemos encontrar a velocidade no momento em que o carinha para lá em cima. Nós temos que a velocidade, a componente y da velocidade é igual a zero. Então, nós podemos falar que ela é igual a zero. Olha só. Quando? Quando que ela é igual a zero? Vou trocar o V aqui no meio. Quando eu tenho meu tempo de subida. Então, olha que fácil, pessoal. Para encontrar o tempo de subida, eu simplesmente preciso dividir a velocidade inicial y pela gravidade, que é igual a 10. Então, se a minha velocidade inicial em y é 20 metros por segundo, ele vai demorar 2 segundos para subir. Se a minha velocidade inicial é 30 metros por segundo,
ele vai demorar 3 segundos para alcançar a altura máxima. Então, ela começa 30, 20, 10, 0. A cada segundo ele diminui 10 metros por segundo. Mas vamos voltar agora aqui no começo, porque essa minha velocidade ela está na diagonal com um certo ângulo em relação à horizontal. Quando o exercício fornecer essa velocidade, nós temos que fazer algo chamado decomposição vetorial. Então, nós vamos ter que separar esse carinha em velocidade x e em velocidade y. Então, eu vou ter aqui uma componente, deixa eu fazer ela de rosinha ou de amarela, branca. Eu vou ter uma componente Vx, que vai ser sempre a mesma, né? Porque é um movimento uniforme. Então, essa velocidade x, ela vai ser sempre a mesma ao longo de todo o movimento. Enquanto ele está subindo, enquanto ele está caindo, ela vai ser sempre a mesma. E eu posso separar ela em uma velocidade y também, que é essa velocidade aqui, essa componente da velocidade, que num lançamento horizontal ela era igual a zero, e agora ela não vai ser igual a zero, ela vai ser positiva, porque é para cima. Então vamos ver o que acontece com essa velocidade inicial y. Quando esse objeto começa a sair, ela já começa a diminuir. Então aqui ela já deu uma diminuidinha, ela não é mais o valor máximo. E aqui ela é igual a zero. Aqui ela começa a cair. E aqui ela tem a sua velocidade máxima, só que para baixo. Então percebam, pessoal, que quando o meu objeto está na mesma altura, as velocidades vão ser iguais. A diferença é que quando ele está subindo ela está para cima e quando ela está descendo ela está para baixo. No momento em que o meu objeto atinge o chão, ele vai estar com a mesma velocidade em y que ele foi lançado. A diferença é que agora ela está para baixo. Então aqui a gente já começa a entender o que está acontecendo no nosso movimento oblíquo, né? Mas como que nós encontramos Vy e Vx? Vamos imaginar que V0 está com um certo ângulo alfa com a horizontal. Então, se eu sempre analisar esse ângulo alfa com a horizontal, para eu encontrar Vx é muito fácil. Eu só preciso multiplicar a velocidade V0 pelo cosseno de alfa. Porque olha só, o Vx está com o ângulo, eu multiplico pelo cosseno. O Vy, como ele está, vou fazer de rosa aqui, porque o Vy ele é rosa. Se Vy, eu multiplico o V0 pelo seno. Aqui é V0y, né? V0y pelo seno de alfa. Então, aqui nós temos as velocidades iniciais Vx e V0y. Por que eu não coloquei V0x? Porque ela vai ser a mesma sempre, né? Então a gente não precisa fazer essa diferenciação de V0 com V0x, porque ela é sempre a mesma. Já a V0y, ela é a inicial, dela vai diminuindo, dela vira zero, dela começa a aumentar para baixo e chega ao seu valor máximo para baixo aqui. Então vamos lá. Nós já temos um carinha super importante que é o nosso tempo de subida. E nós também conseguimos encontrar o tempo total de movimento calculando o tempo de subida e multiplicando ele por 2. Com esse tempo total de movimento, nós conseguimos encontrar o alcance horizontal, multiplicando a velocidade inicial em x pelo tempo total de movimento. E dessa forma nós encontramos toda essa galera aqui, né? Então, eu encontro o tempo de subida, o tempo de movimento. Então, sempre por partes é importante calcular primeiro a decomposição, depois nós calculamos o tempo de subida,
Depois nós calculamos o tempo total de movimento. E aí nós calculamos o alcance horizontal. Uma outra grandeza que não está relacionada com essas aqui, que nós podemos encontrar também, é essa altura máxima aqui. Qual a altura máxima que o meu objeto alcançou? Se eu quiser encontrar a altura máxima, eu posso utilizar ou a função da posição ou a função de a equação de Torricelli. Se eu quiser encontrar antes de saber o tempo de subida, eu posso utilizar a equação de Torricelli. E fica como? Fica assim. Que é a equação de Torricelli? Fala para mim o seguinte, que velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta h. Então, olha o que acontece. Quando eu estiver nesse ponto aqui em cima, eu tenho a minha altura máxima e eu tenho que a velocidade é igual a zero. Então, naquele ponto mais em cima, a minha velocidade é igual a zero e o ΔH é a minha altura máxima. Olha só que show de bola. Aí fica como? 0 igual V0 ao quadrado menos 2GH max. E a minha altura máxima, eu posso passar para cá, né? Passo 2G dividindo. A minha altura máxima vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Então aí nós temos todos os carinhas que nós precisamos encontrar em um lançamento oblíquo. Se eu quiser encontrar apenas o alcance, eu encontro o tempo de subida, primeiro as velocidades decompostas, né? Depois tempo de subida, tempo de movimento e a nossa altura máxima e o alcance horizontal. Se eu quiser encontrar a altura máxima, eu posso calcular direto já pela equação de Torricelli. E esse, pessoal, é o nosso lançamento oblíquo. Ele pode parecer um pouco mais complicado, mas a gente percebe que sempre segue o mesmo padrão. Decompor, tempo de subida, tempo de movimento, alcance, altura máxima. Beleza?